Ó, capítulo 8, dependência emocional. Nesse capítulo, eu explico de maneira muito esmiuçada o que é dependência emocional. Como que a dependência emocional ela é criada? O que é dependência emocional? Porque todo mundo fala, a gente lê muito por aí. Ah, dependência emocional é dependente emocional. Mas nesse livro eu explico o que é dependência emocional. Vocês sabem o que é dependência emocional? Se vocês pudessem definir o que é dependência emocional, escreve aqui para mim, como que vocês definiriam? Ah, dependência emocional é isso, é aquilo. A gente fala muito sobre um assunto e muitas vezes a gente nem sabe sobre o que a gente está falando, né? Então, hoje, na live de lançamento desse livro, eu vou falar, vou ler aqui rapidinho, um pouquinho, do capítulo 8, que fala sobre dependência emocional. Vou ler aqui uma página e meia do que é dependência emocional. Além do transtorno de personalidade narcísica, outra consequência de um indivíduo não sair da infância é o que chamamos de dependência emocional. A dependência emocional se caracteriza quando um indivíduo em idade biológica adulta ainda necessita da aprovação de seus pais ou de outras figuras de autoridade para tomar decisões em sua vida. Sejam escolhas simples do cotidiano, sejam escolhas mais complexas a depender do nível de intensidade da dependência emocional. Isso significa que a pessoa dependente emocional não criou seu conjunto de valores e princípios individuais que são a estrutura subjetiva que sustenta o ego e pelos quais baseia suas escolhas de vida. E se o indivíduo não tem essa estrutura própria, ele vive dentro e através da estrutura egóica de outra pessoa. Isso é a dependência emocional. Vocês conseguiram entender? De uma maneira bem simples o que é dependência emocional? O resumo, a parte teórica. Dependência emocional é quando uma pessoa ela não tem uma estrutura psicológica, um eu coeso, um ego forte, que tem os seus valores e princípios, e a bússola interna de uma pessoa que não tem dependência emocional são os seus valores e princípios subjetivos. Aquilo que a pessoa acredita sobre a vida, o que ela acha que é o melhor para ela, suas necessidades. Então existem 3 fatores que toda pessoa precisa desenvolver para ela amadurecer: princípios, valores e necessidade. Então uma pessoa dependente emocional, ela não construiu ao longo da sua vida valores, princípios, e ela não sabe quais são as suas necessidades. Né? Você pergunta para a pessoa o que você quer da vida, a pessoa não sei. O que você gosta? Não sei. Sabe? A pessoa não sabe, ela não sabe nem as necessidades dela. A única coisa que ela consegue saber são as necessidades primordiais, que é o quê? Fome, né? A pessoa sabe quando ela está com fome, quando ela está com sono. Mas fora essas necessidades instintivas, a pessoa não sabe nada da vida dela. O que você gosta de fazer? Não sei, sabe? O que você sente prazer em fazer? Também não sei. Essa pessoa é uma típica dependente emocional, porque se ela não sabe o que ela gosta de fazer, ela vai viver pelo que as outras pessoas gostam de fazer. Então, pessoas que não têm bem estruturado, bem definido os seus valores, os seus princípios que norteiam a sua vida subjetiva, se ela não tem isso, ela vai ter que viver pelos princípios e valores de alguém. Então, pessoas dependentes emocionais são pessoas que não construíram a sua estrutura psicológica, que é subjetiva. A pessoa não construiu um eu, um indivíduo, onde tem valores, princípios e necessidades pelos quais ela norteia a sua vida. Se ela não tem isso, ela precisa viver pela estrutura psicológica subjetiva de uma outra pessoa. Isso é dependência emocional. Você que está me ouvindo nesse momento, você sabe quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus princípios? Você sabe quais são as suas necessidades? Oi, Camille, boa noite. Se você não sabe isso, você está vivendo a vida de uma outra pessoa. Então você é uma pessoa dependente emocional. Ficou claro? Ficou claro essa parte básica? Isso aqui, pessoal, foi os 2 primeiros capítulos, foi os 2 primeiros parágrafos do capítulo.
tá? 2 primeiros parágrafos do capítulo. Continuando, vou ler mais um pouquinho. Para um indivíduo dependente emocional, o seu centro psíquico e emocional é o outro em vez de si mesmo, pois o próprio indivíduo não tem um centro psíquico formado que sustenta sua individualidade. A pessoa vive pelo olhar e aprovação do outro. Mesmo que esse outro não esteja presente ou mesmo vivo, o centro psíquico se torna a imaginação do que essa pessoa ou grupo aprovaria ou não. Então, por exemplo, uma pessoa dependente emocional, ela pode ser dependente emocional de um pai ou de uma mãe que já morreu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existe dependência emocional de uma pessoa que já morreu? Mas pense que se a pessoa já morreu, como que ela depende emocionalmente? Ela imagina. Ela continua vivendo pelos valores e princípios e necessidades de uma pessoa que já está morta. Então, se o pai ou a mãe tinha determinados princípios e valores que não condizem com ela ou não, a pessoa continua vivendo por isso sem crivo individual. Ela continua vivendo pelas necessidades de uma pessoa que já morreu. Então, eu não posso fazer isso porque minha mãe não aprovaria. Eu não posso mudar de emprego porque meu pai não aprovaria. Eu não posso casar com essa pessoa porque minha mãe não aprovaria, porque meu pai não aprovaria. Isso é dependência emocional. A pessoa não pensa se, beleza, meu pai não aprovaria, mas eu aprovaria. Eu tenho os meus valores e princípios bem estruturados. Às vezes, pessoal, os nossos valores, os nossos princípios individuais, eles vão ser parecidos com os nossos pais, às vezes não. Né? Nossos pais que vieram de uma outra geração, eles podem ter valores e princípios totalmente diferentes de muitos dessa geração. Então, uma pessoa que é dependente emocional, tudo o que é valor, o que é princípio, o que é necessidade de outra pessoa, vai passar pelo filtro individual. Isso faz, beleza, é valores e princípios e necessidades dos meus pais. Mas é meu. Se faz parte do que eu considero como correto ou incorreto. Então, a pessoa dependente emocional, ela não tem esse crivo, ela não tem esse filtro. Por quê? Porque ela não tem uma individualidade, um ego fortalecido e coeso. A principal diferença entre as dinâmicas da consciência infantil para a consciência adulta é exatamente esta: a capacidade de um indivíduo em sustentar sua própria individualidade, seu eu, sem necessitar que outros façam isso por ele. A capacidade de um indivíduo de tomar suas próprias decisões baseado em seu conjunto de valores e princípios e não pelo que outras pessoas irão pensar e aprovar. Mais importante do que a aprovação do outro é a autoaprovação. O próprio indivíduo aprovar a sua maneira de viver individual sem necessariamente precisar de uma aprovação externa ou mesmo lutar contra quem deseja viver de uma maneira diferente da sua. A pessoa, por exemplo, eu tenho meu estilo individual de viver, né? Quem já me acompanha já tem um tempo já sabe. Eu gosto de meditar, eu medito todo dia, eu medito horas e horas todo dia. Por quê? Porque o meu jeito individual faz parte dos meus valores, dos meus princípios, de acordo com a minha maturidade egóica e espiritual. Eu sou vegetariano, eu não como carne já faz mais de 10 anos, né? Mas eu também não fico enchendo o saco de quem não faz isso. Eu não fico enchendo o saco. Meus alunos e os meus alunos que estão assistindo essa live, eu fico enchendo o saco de vocês para vocês meditarem, para vocês fazerem isso, para vocês viverem da mesma maneira que eu vivo. Eu não faço isso. Eu passo conhecimento. O que vocês vão fazer com isso, eu não tenho gerência. A pessoa dependente emocional, além dela não conseguir viver os seus próprios valores e princípios individuais, ela vai viver o princípio e os valores de uma outra pessoa e ainda vai atacar quem vive diferente. Se vocês não veem muito pela internet aí, pelos comentários, pessoas atacando estilos de vida, ideais políticos, ideais econômicos, ficar essa briga atacando um ao outro, vocês vão perceber que é tudo dependente emocional. Porque uma pessoa que não é dependente emocional e ela tem os seus princípios e valores, não é que ela necessariamente ela vai concordar com outros, mas não fica brigando, não fica atacando, não fica fazendo escárnio, não fica gerando discórdia. Se a pessoa tem um idealismo político e ela considera o seu idealismo político bom, ela não vai atacar o dos outros.
ela vai falar, ela vai mostrar o quanto que o dela é bom. Ela vai provar, ela vai mostrar, ela vai trazer debate, ela vai abrir para discussão, ela vai trazer provas, entende? Ela não vai ficar enchendo o saco dos outros. A pessoa que fica enchendo o saco dos outros, querendo convencer pelo convencimento, querendo convencer pelo ataque, querendo convencer pela briga, querendo convencer pela luta, sabe? São pessoas dependentes emocionais que estão vivendo princípios e valores de uma outra pessoa que não são delas. Elas mesmas não têm. Então, você brigar, você lutar, você querer convencer, sabe, através da agressão, é uma forma de proteger o quê? A própria dependência emocional, é uma forma de proteger a própria infância. É uma forma de proteger a consciência infantil que a pessoa vive. Ela não sustenta os seus valores. Ela não sustenta os seus princípios. Então, atacar os princípios e os valores dos outros de maneira agressiva é uma forma de proteger a própria dependência emocional. Olha que coisa. Olha que coisa, né, pessoal? O próprio indivíduo... Cadê? Onde é que eu parei? O próprio indivíduo aprovar sua maneira individual sem necessariamente precisar de uma aprovação externa ou mesmo lutar contra quem deseja viver de uma maneira diferente da sua. O que é apenas uma projeção de individualidade frágil, sem estrutura. O indivíduo não está certo sobre aquilo que escolheu viver. Percebeu aí uma gritaria nos comentários, na rua, de pessoas atacando e agredindo? São dependentes emocionais. Elas não estão vivendo pelos seus próprios valores e seus próprios princípios. Elas estão vivendo pelos valores e princípios de uma outra pessoa. Ou de um grupo, ou sei lá, de uma imaginação que seja, sabe? Um delírio coletivo. Se ela vive pelos seus princípios, se ela vive pelos seus valores, e essa experiência promove prosperidade para a vida dela de uma maneira geral, prosperidade material, espiritual e etc., ela não precisa agredir, porque ela sabe que é bom. Entende? Se eu tenho os meus valores, os meus princípios que eu passo para os meus alunos, para as minhas alunas na Casa da Consciência, falo sobre meditação, autoconhecimento, a gente tem aula de yoga, a gente tem aula sobre diversas dinâmicas sociais, eu falo sobre o meu estilo de vida, eu não fico agredindo ninguém, não fico fazendo escárnio de ninguém. Qualquer aluno, qualquer aluna que tem escolhas diferentes de vida da minha, eu não fico tentando convencer de nada. Por quê? Porque eu vivo os meus valores e meus princípios, eu sei que é bom, sabe? Eu sei que é bom porque promove resultado na minha vida, eu vivo em paz. Então eu passo esse conhecimento adiante. Eu sei que é bom. Se eu sei que é bom, eu não preciso ficar agredindo o outro. Eu não preciso ficar convencendo o outro pela agressão. Se a pessoa se abrir um pouco, não precisa nem ser muito, se a pessoa se abrir um pouco para o conhecimento que eu faço, por conhecimento que eu passo, e um pouco das práticas que eu passo, a vida da pessoa começa a melhorar. Então eu não preciso agredir. Eu sei que é bom porque é a minha experiência. Eu sei que é bom, sabe? Uma pessoa que não tem a experiência, que vive pelos valores e princípios de uma outra pessoa, ela não sabe que é bom. Porque ela não vive, os próprios valores e princípios. Então ela agride como uma forma de proteger a própria dependência emocional. Senão não tem agressão. A pessoa não está certa sobre aquilo que ela escolheu viver. Os fatores que criam esse estado de dependência emocional na infância são os mesmos que mantêm o narcisismo primário, a superproteção ou abandono dos pais, que como vimos anteriormente, é quando os pais não permitem que seus filhos se frustrem ou frustram além da capacidade da criança de interpretar e simbolizar a situação, internalizando uma imagem distorcida sobre si mesmo e sobre a realidade. Até aqui, pessoal, ok? Tá fazendo sentido? Vou ler só mais um parágrafo, só mais um pouquinho. Vocês querem? Deixa eu ler os comentários. Até aqui, pessoal, vocês estão compreendendo? Isso tudo que eu estou ensinando para vocês, tudo que eu estou falando agora, tá no livro, tá, pessoal? Eu estou lendo o livro, que é meu livro, no caso, que o lançamento está sendo hoje.
principal sintoma que indivíduos com dependência emocional relatam é a sensação de estagnação. Vou repetir isso, anotem isso, gravem isso, porque isso é muito importante. O principal sintoma que indivíduos com dependência emocional relatam é sensação de estagnação. Como se fizessem, mas parecem que nunca saem do lugar. Isso acontece, pois não vivem centrados em si mesmos, no sentido de se desenvolver. Vivem para o desenvolvimento do outro e dependentes do desenvolvimento do outro. Henrique, minha vida está estagnada há anos. Para, pensa e reflete. Você não tem valores e princípios e suas necessidades claras e definidas. Por isso que sua vida está estagnada. Você está buscando viver pelos valores, princípios e necessidades de uma outra pessoa. Senão a tua vida estaria andando. Se a tua vida hoje está estagnada, é porque você está vivendo a vida de uma outra pessoa. É muito simples, pessoal. Não tem mistério. Não tem esquizoterismo. Não tem, porque os deuses, porque a lua, porque os portais, porque a obsessão espiritual. Não tem, pessoal, é muito simples. É muito simples. Se hoje a vida de vocês não está andando, se a vida de vocês está estagnada há muito tempo, é porque vocês estão vivendo a vida de uma outra pessoa. Vocês estão em dependência emocional. É muito simples. Vocês não têm valores e princípios e necessidades claras e definidas. Pronto. Na mente de vocês estão vivendo a história de uma outra pessoa. E dependentes que uma outra pessoa se desenvolva para que vocês se desenvolvam meio que no rabinho delas. É muito simples. Não tem o que pensar, sabe? Não tem muito o que ficar mirabolando por aqui. É muito simples. É difícil de assumir. É difícil de assumir a dependência emocional. Vamos ser sinceros e sinceros, não vamos, pessoal? É fácil admitir a dependência emocional? Não é. Mas é muito simples. Tá estagnado na vida há muito tempo? Dependência emocional, pessoal. É muito simples. Como indivíduos com dependência emocional não têm um eu estruturado, eles não têm noção de um eu que precisa ser desenvolvido. Quando tem alguma noção de eu, essa noção é sempre acompanhada de crenças de incapacidade e desmerecimento. Quando se deparam com alguma dificuldade e com algo que as desafie, geralmente desistem em vez de desenvolver as virtudes necessárias para vencer os desafios da vida. Contudo, isso não significa que sejam seres desejantes, isso não significa que não sejam seres desejantes ou mesmo que não querem ter suas necessidades básicas garantidas. E nesse sentido, irão buscar relações amorosas com pessoas que possuam minimamente as virtudes que não buscam desenvolver. Isso quando não permanecem solteiros e essa relação primária permanece sendo os pais, o que é pior ainda, né? É por esse motivo que indivíduos que possuem dependência emocional, ou seja, que não saíram plenamente da infância por não construir um eu estruturado com valores e princípios subjetivos que o sustentem, costumam se relacionar amorosamente com figuras parecidas, às vezes idênticas, com a dos seus pais. Pois antes esse indivíduo vivia através da estrutura do eu deles. Então buscam aquilo que já é familiar. Tá entendendo por que pessoas com dependência emocional se relacionam com os pais? Se relacionam romanticamente, intimamente com figuras parecidas com os pais? Porque como elas não têm sua estrutura psíquica, elas vão viver pela estrutura psíquica, geralmente, dos pais. E aí, quando casa, continua vivendo pela estrutura psíquica dos pais. Só que agora numa figura íntima. É bem simples. Mas, Henrique, beleza. Tá bom, né? Tá bom. Vou parar de ler. Mas e aí, Henrique? Como é que eu faço para sair dessa dependência emocional? E aí, pessoal? Como é que a gente faz? Fala aí pra mim. Escreva aí. E agora? O que a gente faz?
Como é que eu saio da dependência emocional? É muito simples. Autonomia, né? O que é autonomia? Soberania sobre as próprias decisões. Primeiro, vocês precisam saber quais são as suas necessidades de maneira clara e definida. Quais são as suas necessidades? Não estou falando aqui somente das necessidades básicas humanas, que é alimento, dormir, pimba-pimba. Estou falando das necessidades básicas. Quais são as suas necessidades subjetivas? Quais são seus sonhos, suas metas? Como que você quer viver? De maneira clara e definida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para essa pessoa: o que você quer da sua vida? O que você quer viver? O que você quer da vida? E a pessoa me respondeu: eu quero viver em paz. Eu falei: isso não significa nada. Ela falou: como assim significa? Você quer viver em paz. Você quer viver em paz como? Você quer viver em paz nesse país, em outro país, nessa cidade, em outra cidade? Você quer morar numa casa, num apartamento? Como que você vive em paz? Como que você manifesta essa paz? O que você precisa fazer no seu dia a dia para você viver em paz? A pessoa não sabia responder. Que eu quero ter uma vida de paz. Isso quer dizer nada. Como que você quer viver essa paz? O que você precisa fazer no seu dia a dia para você viver em paz? Claro e definido. Henrique, eu preciso fazer isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um emprego tal que me permita ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, que me pague pelo menos X, viver na cidade tal. Isso é liberdade, isso é viver em paz. Necessidades claras e definidas. Quais são as suas necessidades? Quais são suas metas? Quais são os seus sonhos? O que te dá prazer de viver? O que faz sentido para você? O que você faz com um sorriso no rosto? O que você faz mesmo quando está cansado e não quer fazer, mas você se comprometeu a fazer? Isso são as suas necessidades. Isso, pessoal, faz parte da experiência humana. Quais são as suas necessidades? O que você gosta de fazer? O que dá prazer para você fazer? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Por exemplo, para mim é um princípio não usar qualquer tipo de substância. Eu não bebo nada. Você tem mais de década, tem mais de quase 15 anos que eu não bebo nem uma gota de álcool. Não fumo, não uso qualquer tipo de substância psicotrópica, nem o chá da ayahuasca. Eu nunca tomei. É um princípio para mim. Eu gosto de me manter são e consciente. Qualquer experiência que eu tiver que ter, qualquer estado alterado de consciência, eu faço isso de maneira sóbria. Não tomo substância, nada. Eu gosto de estar sóbrio, eu gosto de estar consciente. Isso é um valor, isso é um princípio para mim. Para você pode ser diferente? Pode, mas para mim é esse. Sou vegetariano. Isso para mim é um princípio. É um princípio, é um valor. E eu vivo de acordo com esse valor. Eu tenho minha namorada. Sou fiel à minha namorada, sou fiel à nossa relação. Honestidade para mim é um valor, é um princípio. E eu vivo de acordo com esses princípios. Meu trabalho, eu gosto de trabalhar conversando com pessoas, passando conhecimento, sendo professor, escrevendo. Isso é o que dá sentido para a minha vida. É como o meu ser gosta de se expressar, escrevendo, ensinando, falando, interagindo, ajudando as pessoas a ter mais clareza mental. Isso é meus princípios e os meus valores. Quais são os seus? Vocês têm? Se não tem, dependência emocional. Se tem, consciência adulta. É muito simples, né, pessoal? E se você não tem, vivendo independência emocional, você vai buscar viver pela vida de uma pessoa, pelos ideais de uma pessoa. E sabe qual é o pior? Você nem vai saber se viver por aquele ideal faz sentido ou não. Você simplesmente vai. Você nem pensa. Você nem pensa. Por quê? Porque você precisa. Se você não tem uma estrutura individual coesa, você vai precisar viver pela estrutura individual de alguma pessoa, porque você precisa de uma estrutura psíquica para viver.
Não tem como a gente viver sem uma estrutura psíquica. Se você não tem a sua coesa, se você não tem a sua estruturada, você vai viver pela de uma pessoa, ou de um grupo, ou às vezes de uma pessoa que você nem sabe quem é. Porque você precisa de uma estrutura psíquica. Se você não tem a sua, você vai pegar uma emprestada. Você vai pegar valores emprestados, você vai pegar princípios emprestados, você vai pegar necessidades emprestadas e vai viver pelas necessidades de uma outra pessoa. Muito simples, né, pessoal? Isso aqui, eu li uma página e meia. Imagina o livro todo. Eu boto pra quebrar nesse livro, né, pessoal? Isso tudo que eu estou conversando com vocês está escrito aqui. Isso foi só uma página e meia de um capítulo. E aí? Tô com vontade de ler? Quem vai ler? Vou abrir para perguntas, dúvidas e comentários, pessoal. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, enquanto eu como a minha pipoca. Ó, Carla, pra quem não sabe, Carla é minha namorada. Ó, ela já começou, ela já ganhou dela, eu comprei de presente pra ela. Carla já começou ali, tá gostando, mano? Fala aí, fala pro povo se você tá gostando. Ah, a Magni falou com certeza vai ler. O link já tá na bio, tá, pessoal? Depois que acabar a live, vocês podem comprar. Tá aberto para perguntas, tá, pessoal? Tirem dúvidas, perguntem, esse é o momento. Pode ser sobre esse assunto, pode ser sobre um outro assunto. Hoje eu tô aqui botando a boca no trombone. Tô falando. O que difere a consciência infantil da consciência adulta são 3 fatores. Acabei de dar os 3 fatores para vocês. Se vocês entenderem isso, vocês já entendem metade da vida. O que difere a consciência adulta e a consciência infantil são 3 fatores que adultos deveriam ter e crianças não têm por questão que estão em desenvolvimento biológico e psíquico. 3 fatores. Valores, princípios, que é moral e ética. Moral, ética, princípios, valores. E ter suas necessidades claras e definidas. Isso é o que difere um adulto de uma criança. Uma criança, como ela está em desenvolvimento biológico e psíquico, ela não tem valores individuais, ela não tem moral individual e ela não tem suas necessidades claras e definidas. Isso é definido pelos pais. Os pais passam seus valores e princípios e suas necessidades adiante. E a criança vai se desenvolvendo por esses valores e princípios que norteiam a sua vida. Só que quando a gente chega na idade adulta, a gente deve sim, muitas vezes, confrontar os ideais dos nossos pais que a gente considera como não são legais. Quem aqui não teve pai e mãe, por exemplo, que praticou atos ilegais, ilícitos ou atos que não foram legais? Por exemplo, surra, agressão, humilhação. Para os seus pais, isso pode ter feito parte dos valores e princípios dela. Mas para os seus, não. Se você não enfrenta os valores e princípios dos seus pais, você vai fazer a mesma coisa com seus filhos e com as outras pessoas. Então você precisa ter responsabilidade, você precisa ter autorresponsabilidade. Crianças não têm autorresponsabilidade. Adultos deveriam ter autorresponsabilidade.
Primeiramente com o quê? Seus valores e princípios, ou seja, com a sua moral e com a sua ética, e com os seus e com as suas necessidades. Pessoal, é basicamente isso. Crianças não têm ética, não têm moral e não têm necessidades claras e definidas. Vivem pela dos pais. Quando a gente se torna adulto, a gente tem que ter responsabilidade para com as nossas necessidades, elas precisam ser claras e definidas, e a gente constrói os nossos próprios valores e princípios, ou seja, a nossa moral e a nossa ética. Simples. O que difere a consciência adulta da consciência infantil é isso. Se você não tem isso definido, você vive independência emocional. Ou seja, você depende da estrutura de uma outra pessoa para você viver a sua, para você existir. Você não existe. Sabe aquelas pessoas que matam e morrem por idealismo político, por exemplo? Essas pessoas são dependentes emocionais. É claro. E o processo de contornar isso? Quando você perceber que mesmo adulto segue ideais e valores que não são seus, você precisa começar a construir o seu. Basicamente é isso. É um trabalho terapêutico, um trabalho de autodesenvolvimento, você começar a parar e pensar, beleza, mas o que eu quero da minha vida, sabe? É literalmente assim, parar e pensar, o que é importante para mim? Beleza, se isso foi importante para o meu pai, se isso foi importante para minha mãe, se isso foi importante para a sociedade, ótimo. Mas e se não for? Eu vou viver isso que eu quero viver? Eu vou viver dessa maneira que eu quero viver? É literalmente parar, sentar e meditar sobre si. Analisar a autoanálise, como dizia o Patanjali lá no Yoga Sutra de Patanjali, Svadhyaya, não é? Svadhyaya, autoanálise, sabe? Você começou a ter vislumbre daquilo que é importante para você, você começa a viver de acordo com isso. Independente se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar. Independente se as pessoas vão elogiar, se as pessoas vão criticar. São os seus valores, são os seus princípios, são as suas necessidades. Elas têm que fazer sentido para você. E a gente se relaciona, principalmente na intimidade, com pessoas que a gente tem afinidade de valores, princípios e necessidades. Você vai casar com uma pessoa que tem valores e princípios, ética e moral totalmente diferente de você? Você vai casar com uma pessoa que tem necessidades totalmente opostas às suas? Loucura! Loucura! É fantasia narcísica, é fantasia infantil. Ai, nossa, quanto que eu ouço isso? A pessoa namora, depois de 5 anos de namoro, casou, teve filho. Nossa, Henrique, ele é totalmente diferente de mim. Nossa, Henrique, ela é totalmente diferente de mim. Você não tinha percebido isso antes? Por quê? Porque não sabia quais eram os seus valores e princípios. Às vezes a pessoa namora, casa, constrói família com pessoa que não tem nada a ver. E aí a vida faz a pessoa amadurecer, aí a pessoa amadurece, e aí depois é que vai ver que a outra pessoa não tinha nada, que na verdade a pessoa era dependente emocional, e aí depois a vida fez amadurecer e a pessoa se deu conta de que não sabia nada sobre si. Não tem muito mistério. É parar, sentar, fazer terapia e pensar, o que é importante para mim? O que é importante para mim? Que tipo de relações são importantes para mim? Como que eu quero viver as relações? Como que eu quero viver a vida profissional, a vida financeira? Como que eu quero viver a espiritualidade? O que é importante para mim? Você que tem que saber disso, não são as outras pessoas. As outras pessoas, elas vão ser referenciais. Elas vão poder opinar? Claro que elas vão poder opinar, principalmente as pessoas que você confia. Mas no final a decisão é sua. Você tem que pensar o que é importante para você. Senão você é dependente emocional. E fica defendendo ideologias, políticos, economistas, sei lá. E não faz o menor sentido. A pessoa não está defendendo política, ela está defendendo a própria estrutura psíquica. Pessoas que ficam discutindo, brigando de política, elas não estão defendendo político. Elas estão defendendo a própria estrutura frágil.
É a própria estrutura frágil infantil que está defendendo a si mesma para se manter nesse lugar. É simples. Eu não quero ter que tomar as decisões da minha vida. Fulano que tome, o governo que tome, o ministro que tome, não sei o que tome, sabe? Eu não quero tomar decisões da minha vida. Eu vou viver de acordo com o que está sendo mandado aí. E quando a pessoa vai defender ou alguém, ou defender um sistema, ela não está defendendo o sistema, ela está defendendo a própria infantilidade. É a própria estrutura frágil defendendo o seu meio de viver. É o sistema se autodefendendo. Não tem no Matrix os Smith? É tipo isso, sabe? É o Smith. O Smith está defendendo a própria Matrix. Então, muitas vezes, a gente se transforma nos Smith quando a gente começa a defender, não o correto, a gente começa a defender o nosso próprio sistema infantilizado. Você não vai ver nunca um adulto funcional, um adulto genuíno, um adulto que raciocina e que pensa, saindo no tapa, brigando na rua por causa de político, por causa de dinheiro, ou por causa de economia, ou por causa de clube de futebol. Imagina, pessoal. Tu vai sair no tapa na rua, colocar tua vida em risco por causa de time de futebol? Mas tem muita pessoa que faz isso. Ela está defendendo o time de futebol? Não, ela está defendendo a própria estrutura infantilizada. Ela está defendendo a própria dependência emocional. Se eu não tenho esse time de futebol, eu não existo. Eu vivo pelos ideais do time. Entende? Eu vivo pelos valores e princípios do time. Eu vivo pelas necessidades do time. Por quê? Porque eu não tenho. E aí, se por acaso alguém acusa meu time ou meu time perde, não é o time que está em perigo, é a minha estrutura infantilizada. Eu preciso desse time para eu ter uma existência. Pessoal, isso é pura dependência emocional, isso é puro infantilismo, sabe? Vocês estão compreendendo agora, com eu ampliando o leque, eu ampliando o que está escrito no livro? Isso tudo está escrito no livro, a gente só está aqui debatendo e conversando. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Escreva aqui para mim, tá fazendo sentido? Os ritos sociais estão cada vez menos frequentes. Aniversários, casamentos, formaturas, isso não cria uma alienação social? Na verdade, não é que os rituais sociais eles estão diminuindo. Eles estão perdendo o seu caráter simbólico. Ou seja, eles estão ficando cada vez mais rasos. As pessoas hoje em dia ainda casam. Só que elas não fazem mais festa, elas não reúnem mais a sociedade. Elas vão, o casal vai lá no cartório, assina um papel, casou, acabou. Então, os casamentos continuam acontecendo. Só que estão perdendo o caráter simbólico. Por exemplo, as pessoas hoje em dia elas não casam, elas vão morar junto. Então você tem casais aí que moram junto há 10 anos e nunca casaram. Mas isso é um casamento. O próprio morar junto é um casamento. Também não deixa de ser um ritual de casamento, pessoal. Só que raso. E é tão raso que as pessoas não se sentem casadas. Ou seja, elas vão morar juntas, mas cada um mantém a mentalidade de solteiro. Dividindo conta. Imagina, você mora junto há 5, 10 anos com uma pessoa e tu continua dividindo conta. Meu dinheiro, teu dinheiro. Sabe? Minha casa, tua casa. Meu quarto, teu quarto. Sabe? Então não é que os rituais eles estão cada vez menos frequentes. Eles continuam frequentes. Só que a intensidade social, a intensidade simbólica, ela vem se perdendo, ela vem cada vez caindo. Aniversário. Na minha época de adolescente, nossa, aniversário você juntava lá as 20, 30 cabeças e fazia a festa, ia brincar, ia sair, ia se divertir, ia se reunir, nem que fosse na casa de alguém para bater um bolo. Hoje em dia, aniversário, as pessoas fazem o quê? Postam no Instagram, sabe? Ah, hoje é meu aniversário. As pessoas não se reúnem.
Mas elas ainda celebram aniversários. Só que os aniversários estão o ato simbólico do novo ciclo solar, né, que é o aniversário, eles estão menos intensos de simbólicos e menos sociais também. Antigamente você ia para festa, você ia para um lugar, alguma coisa assim para comemorar. Hoje em dia você comemora no máximo com 1, 2 pessoas. Né? A família não faz mais parte, o social não faz mais parte. Formatura, a mesma coisa. Eu me formei, eu não tive colação, pessoal. Eu não tive colação, a minha faculdade não ofereceu colação, não tive festa, tive nada. Eu fui na faculdade, assinei a ata e acabou. Sabe? Então o ritual tá acontecendo. Eu fui lá, tive que assinar. Mas o simbólico de tipo, agora eu não sou mais um aluno, agora eu sou psicólogo. Eu não sou mais um estudante de psicologia, eu não sou mais eu não estou mais na graduação, agora eu já sou graduado. Aí você vai lá, você pega o canudo, você faz na medicina ainda fazem, né? Que é você lá, tem o ritual de você falar em voz alta, como é que é o negócio do médico? O tratado do médico, né? O juramento do médico, etc. Isso tudo é intensidade, densidade simbólica. Não é só assinar uma ata de graduação. É você ir, botar uma beca, falar em voz alta, o juramento, e a sua foto aparece lá, a tua família tá lá, os teus amigos tá lá, e aí você vai lá, fala um discurso, fala uma coisa, e aí depois tem a festa, todo mundo comemorando todos os anos juntos, e é tipo assim, agora a gente é graduado, não sei o quê. Isso tudo é densidade simbólica. Densidade simbólica vira densidade psicológica, ou seja, vira estrutura psicológica. A densidade simbólica, que são esses atos simbólicos, eles se transformam na argamassa da estrutura psicológica. Então a estrutura psicológica ela vai se fortalecendo, ela vai ficando mais densa na medida em que a gente vai tendo mais densidade simbólica nos atos. Tipo assim, comer. Comer é um ato simbólico. Comer é um ritual de passagem da fome para a saciedade. Então, quanto mais densidade simbólica você coloca num ato de almoçar, mais densa fica a sua estrutura psicológica. Antigamente, as pessoas no jantar, no almoço, as famílias se reuniam, todo mundo em volta da mesa, todo mundo almoçava junto, todo mundo jantava junto, sem celular, sem televisão, conversavam sobre a vida. Isso, densidade simbólica, que gerava o quê? Densidade psíquica. As famílias eram mais unidas, hoje em dia cada um almoça no teu próprio tempo, esquenta no micro-ondas, vai assistir televisão, fica no celular. Isso perde a densidade, mas o ritual continua acontecendo, as pessoas continuam almoçando, as pessoas continuam jantando. Só que o ato não tem mais simbolismo nenhum, não tem mais sacralidade nenhuma. A gente vive uma sociedade que é assacral, ou seja, não tem sacralidade, nada do que a gente faz é sagrado. Os casamentos deixaram de ser sagrados, comer deixou de ser sagrado, o conhecimento deixou de ser sagrado. Hoje em dia você pode pegar qualquer conhecimento, deturpar ele, vender e acabou. Não tem mais sacralidade pelo professor, pelo guru, pelo mestre, esse respeito sagrado. Isso tudo é densidade. Você vai, por exemplo, na China e no Japão antigo, tem ritual do chá. Vai tomar chá. Imagina 50 minutos para você conseguir tomar um chá. Aí você vai, bota devagarzinho e cheira e toma um golinho. Isso é ritual simbólico. Isso não é só tomar um chá. Você coloca densidade simbólica em tomar um chá. Quando você coloca densidade simbólica, você coloca densidade psicológica. A sua vida psicológica fica mais coesa, fica mais densa. A sua estrutura fica mais forte. Então, não é que eles estejam menos frequentes. Eles estão sem densidade simbólica nenhuma. Isso cria, claro, alienação social, mas isso cria uma coisa que é pior do que a alienação social. Isso cria imaturidade, que é, inclusive, o tema do livro. Por que a humanidade hoje em dia não sai da infância? Porque não tem o que a gente vive não tem densidade simbólica. A gente não cria densidade simbólica, a gente não cria densidade psicológica, a gente continua na infância. Pessoal, sustentar a vida adulta precisa de densidade psicológica. Sustentar as responsabilidades de uma vida adulta, a gente precisa de densidade psicológica.
Se desde a infância a gente não gera densidade psicológica, chega na vida adulta, é tudo um bando de criança. E eu explico nesse livro, tintim por tintim, o que gera e as consequências. As consequências do porquê que a gente não sai as consequências da humanidade, do social como geral, não sair da infância. Então, pior do que a alienação social, cria uma alienação individual, porque a pessoa não sai da infância, sabe? Isso é pior do que alienação social. É um adulto vivendo igual criança. Um adulto com densidade psicológica infantil. Isso é pior ainda. Compreenderam, pessoal? Entenderam? Já está disponível na Amazon, pessoal. Só comprar. O link está na bio. Perguntas? Comentários? Dúvidas? Esse é o momento. Quem tem filho? Como direcionar para não serem eternas crianças? Só um exemplo. Essa pergunta é muito fácil de ser respondida. Quem tem filho, como direcionar para não serem eternas crianças? Se você não for uma eterna criança, você vai direcionar o seu filho para ele se tornar um adulto. E eu explico isso nesse livro. Só adultos formam adultos. Crianças formam crianças. Adultos infantilizados perpetuam a infantilidade. Se você tem filho e você não quer que o seu filho seja uma eterna criança, não seja você uma eterna criança que você vai saber o que fazer. Se a sua referência psicológica é a infância, porque você vive na consciência infantil, como é que você vai formar um filho adulto? Não vai. Você vai passar adiante para os seus filhos a sua consciência. É muito simples. Você não precisa se preocupar com seu filho, você não precisa se preocupar com a sua filha. Se preocupa com você, que os seus filhos eles vão passar adiante a consciência que você vive. É muito simples. Se você é um adulto e vive na consciência adulta, você vai saber o que fazer. Você não vai permitir que o seu filho, que a sua filha, vive numa consciência infantil para sempre. Agora, se você for um adulto infantilizado, você vai achar normal um outro adulto infantilizado, porque é a maneira que você vive. Então você vai enxergar o mundo pela sua própria estrutura psicológica. Se você está enxergando o mundo se você tem uma consciência infantil, se a sua estrutura psicológica é frágil, é fraca, é infantilizada, você vai enxergar isso no mundo como uma coisa normal. E aí você vai ver seu filho infantilizado e vai achar isso normal. Agora, se você vive na consciência adulta e você enxerga o mundo a partir dela, quando você vê um adulto infantilizado, você consegue ver na hora, pelas atitudes, pelas escolhas, pela forma como a pessoa vive. É o que eu estou explicando nessa live. Isso, pessoal, é um capítulo desse livro, tá? Dependência emocional é um capítulo. Tem 13. A gente está explorando, eu escolhi um capítulo aqui para a gente debater hoje. Mas esse livro tem 13. Tem um capítulo, por exemplo, que é só narcisismo. Tem outro que é rede social, enfim. Mas eu escolhi trazer esse hoje para a gente debater. Mas esse livro ele vai tratar exatamente disso. O que é consciência infantil, o que é consciência adulta, como que a gente sai, como que a gente amadurece, o que a gente precisa fazer, quais as consequências que nós estamos vendo na sociedade hoje. É muito simples, na verdade. Nós precisamos amadurecer. Se nós somos maduros, nós vamos formar outras pessoas maduras. É muito simples. Os meus alunos e as minhas alunas, por exemplo, quando elas entram para a casa da consciência pessoas que vão fazer terapia comigo, começam a fazer terapia comigo, de início elas se assustam comigo. Quem aqui é aluno ou aluna, tu já fez terapia comigo, sabe disso. No início se assusta. Por quê? Cara, porque quando eu começo a ver fala e comportamento infantil,
Já toca logo um sino na minha cabeça. Opa, peraí, tu tem quantos anos? 40. Por 40 anos tu tá vivendo dessa maneira? 40 anos tu tá pensando assim? 40 anos tu tá fazendo esse tipo de escolha? Eu não tô acreditando. Aí a pessoa, ué, mas ninguém falou nada diferente pra mim, sabe? Eu já ouvi isso de aluno, já ouvi isso de aluna. Poxa, Henrique, mas ninguém falou que isso era infantilidade. E é verdade, às vezes ninguém fala. Por quê? Porque tá todo mundo vivendo na estrutura psíquica infantilizada. Então tá todo mundo achando isso normal. Tá todo mundo achando normal as pessoas se degladiarem por causa de política, por exemplo. Então é normal, não é normal, porque o futuro do país depende disso, não depende de porcaria nenhuma, pessoal. O futuro do nosso país depende da gente amadurecer como ser humano, a gente se desenvolver como indivíduo. O futuro do nosso país não depende de político não, pessoal. Isso, inclusive, é uma típica dependência emocional. O futuro do nosso país depende de um político? Isso não é parece uma criança. Ah, o futuro da minha fome depende do meu pai. Claro que não, pessoal. É nessas falas que a gente vê o quanto que a gente está infantilizado. E a maioria das pessoas não enxergam isso como infantilização, sabe? Não, é isso mesmo. Só eu que enxergo isso como infantil, não é possível. Eu fico olhando esses discursos, eu fico, gente, isso aqui parece um jardim de infância. Bando de velho, bando de adulto, pensando dessa maneira, falando dessa maneira. Pra mim a gente tá no jardim de infância, céu aberto. E eu vou conversar com as pessoas e as pessoas não enxergam isso também não. Às vezes parece que eu acho que tô vivendo num jardim de infância. Entendeu, Bárbara, a sua pergunta? Se você tem uma consciência adulta, se você tem um ego fortalecido, um ego forte, uma estrutura coesa, você vai enxergar quando não for isso. Quando for criança, ok, é uma criança. Você vai ajudar aquela pessoa no dia a dia a construir a mesma estrutura que você construiu. E tudo aquilo que for diferente, você vai ver na hora. Você não precisa se preocupar com seu filho ser uma eterna criança. Você precisa se preocupar se você está sendo uma eterna criança. Se você ainda está presa na infância. Se você não desenvolveu autonomia, soberania sobre si. Se você focar em você e desenvolver isso, você vai ver que o seu filho vai acompanhar. Porque você vai passar isso de maneira natural para o teu filho. Você vai passar de uma maneira natural. Se você é uma pessoa de consciência adulta, vai ser natural você querer que as outras pessoas também vão para essa consciência adulta. Então, se o seu filho estiver agindo de maneira contrária, você na hora vai perceber e na hora vai agir. Esse livro aqui é um guia, é um mapa do que está acontecendo, que está mantendo, ou seja, atitudes, escolhas e hábitos para você não fazer, que você não deve tomar. Explica as consequências caso você tome e também ajuda você a sair caso você já esteja. Esse livro aqui é um guia prático, teórico e prático. Tem coisa prática para você fazer. Bom, pessoal, já que ninguém vai ter mais perguntas, dúvidas ou comentários, está no link da bio. É só vocês irem lá, comprar, ler, me mandar foto, me marquem, tirem dúvida, me perguntem. Tá? Eu estou aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.